Eu já falei aqui em vários vídeos meus que um dos meus romances históricos que eu mais gosto é Outlander, da autora Diana Gabaldon. E hoje eu resolvi trazer um pouquinho do contexto histórico, que tem um fio condutor do primeiro livro de Outlander. Olá, eu sou a Ellen sem H. Bem-vindo de volta, você que já é um seguidor fiel aqui do canal. E bem-vindo você que é a primeira vez que caiu aqui de gaiato, se interessou por algum vídeo, por alguma capa de vídeo e resolveu ver. Eu aqui falo sobre livros, minhas experiências literárias e tento trazer um pouco de história. As histórias que influenciam, que dão asas à imaginação desses escritores, sejam eles nos romances históricos, sejam as fantasias que lemos e são construídas hoje em dia, principalmente porque os autores bebem muito nas mitologias e nas histórias da antiguidade e não só da antiguidade. Hoje eu resolvi trazer esse contexto histórico por detrás do primeiro livro da série Outlander, da autora Diana Gabaldon. Aqui como eu disse, é um romance histórico e nós temos como protagonista Claire. Ela é uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial. E quando acaba a guerra, ela vai com o marido passar a lua de mel, que eles não tiveram oportunidade de viver antes da guerra. Vão passar a lua de mel na Escócia, nas terras altas da Escócia. E aqui eu vou colocar um mapa para vocês entenderem a diferença entre terras baixas e terras altas. É um modo de regionalizar e trabalhar o território da Escócia. E eles vão passar a lua de mel nas terras altas, em uma cidade pequena das terras altas na Escócia. O marido da Claire é um historiador, ele aproveita a viagem para fazer uma pesquisa, para procurar e conhecer um pouco sobre a história daquele local. E acontece que, sem querer, Claire acaba fazendo uma viagem no tempo e indo para aquela mesma região, só que 200 anos atrás. Então ela acaba nas terras altas do ano de 1743, em um mundo completamente diferente do que ela já viveu, em que os clãs das terras altas viviam lutando contra o exército inglês que dominava a região. E logo quando ela faz a viagem, ela acaba envolvida no meio de uma dessas lutas entre um clã e o exército inglês. E além disso, é um mundo de 1743, mas também muito diferente do mundo de Claire. Claire era uma enfermeira que trabalhou na guerra, se impunha que tinham muito mais direitos do que as mulheres de 1743. Isso para ela já foi um choque de imediato. Ela, quando realiza a viagem no tempo, ela acaba sem querer no meio de um conflito entre um clã e o exército inglês. E ela é salva por um jovem do clã escocês chamado James Fraser. Aqui a gente vai chamar ele de Jamie, que é como acaba sendo chamado ele pelo resto dos livros. Com quem acaba se ligando enquanto ela não consegue um modo de voltar para o tempo dela. Ela é levada para longe do lugar onde ela fez a viagem no tempo. E ela, sabendo de todas as dificuldades que ela tem como mulher, viajando sozinha para uma terra totalmente diferente daquela que ela conhece, que é muito difícil numa terra em que há uma disputa, há brigas, há luta, há morte entre os clãs e o exército inglês, ela se deixa ser levada por esse clã até que ela consiga um modo de voltar as pedras, né, que é onde ela realizou a viagem no tempo. E nesse intervalo, ela acaba se envolvendo cada vez mais com aquele clã, com aquele rapaz, com aquela história e com aquele povo. Esse é o primeiro livro, basicamente. A premissa é contar a história desse começo, dessa primeira viagem no tempo de Claire, desse choque que ela vive, que ela leva naquele mundo, e como ela começa a se adaptar e conhecer esse mundo novo, essas pessoas novas, esses sentimentos novos que ela acaba vivenciando. É um livro muito grande, porém vale muito a pena.
E como eu disse, ele foi adaptado para a TV em 2014 na Stars. E já demos 5 temporadas e já sei que uma próxima temporada sai em março, se não me engano, de 2022. Então, falando um pouco sobre o tema de viagem no tempo, geralmente quando a gente lê um livro, vê um filme ou uma série que tem essa viagem no tempo, essa viagem ao passado, geralmente é alguém que viaja ao passado para poder mudar algo que aconteceu. É muito específico, para mudar um passado que vai reverberar em algo do presente. Acontece que Claire, ela não escolheu ir ao passado. E ela foi a um passado que não tinha nenhuma relação direta com o que ela vivia. E ali, ela não queria estar ali. E ela teve que se adaptar àquele mundo, se adaptar àquele tempo, no máximo que ela conseguiu, para sobreviver e conseguir, de alguma maneira, voltar ao futuro. Com o tempo ela ia acabar se envolvendo com aquelas pessoas, envolvendo com aquela história, e ainda mais porque ela sabia historicamente o que iria acontecer. Ela não era uma verdadeira conhecedora da história, porém ela era casada com um historiador no tempo dela, e um historiador que conhecia bem a história da Escócia. E eles sabiam o que ia acontecer em poucos anos, a partir de 1743. E é aí que tá. A partir desse conhecimento dela, que é a linha principal dos livros. O primeiro livro, ele se baseia em um conhecimento que ela tem do que vai acontecer logo a partir de 1743, que é a Batalha de Culloden. Ela sabia que aquela disputa entre os ingleses e os clãs ia acabar levando, poucos anos depois, àquela batalha que mudaria drasticamente a história das Terras Altas. E cada um desses livros acaba seguindo uma linha histórica que Claire e Jamie acabam se enrolando e se envolvendo de alguma maneira. Bom, acontece que os escoceses não estavam felizes com a Inglaterra, porque eles começaram a perceber que a união entre as coroas da Escócia e da Inglaterra estavam favorecendo mais um do que o outro. Então estavam sendo muito mais favoráveis para os ingleses e a exploração inglesa dos escoceses do que aos próprios escoceses. E além disso, vários outros fatores dificultaram a vida dos escoceses no final de 1600. A Escócia ainda tinha uma agricultura muito rudimentar, eles ainda não praticavam a rotação de culturas, isso desgastou o solo e no final deste século a produção caiu muito. E além disso tiveram várias epidemias que mataram vários rebanhos. E aí veio a fome, veio a miséria, vieram doenças como epidemias de doenças entre os humanos, que foi o tifo. E até o final do século XVII, todos esses problemas, como a fome, a miséria e a doença, mataram cerca de 1/4 da população da Escócia. E além disso, nós tivemos nesse período o que nós chamamos de atos de navegação, que foram aqueles atos, que foram aqueles decretos em que apenas navios ingleses poderiam fazer o comércio com as colônias. Então, os escoceses não poderiam fazer diretamente o comércio com as colônias. E o que atrapalhou muito a economia dos escoceses, que tiveram que procurar outro modo de fazer o comércio exterior, numa época em que o mercantilismo estava pulsando. Como os escoceses então pensaram que resolveriam isso? Eles votaram com a anuência da Inglaterra, já que as coroas estavam unidas, estavam unidas, porém a Escócia ainda era Escócia, não Inglaterra, e os navios escoceses não poderiam negociar diretamente. Eles resolveram criar uma colônia na América Latina, na região do Panamá, que foi um fiasco. Muitas pessoas morreram, eles não conseguiram cultivar a terra, eles brigavam com os espanhóis, e aí foi um gasto muito grande para os escoceses que investiram nessa colônia. Então foi um rombo, um fiasco. Mas teve um outro motivo que o livro mostrou mais. Em 1701, o parlamento inglês assina o Ato de Estabelecimento de 1701. O que foi esse ato? Que a herdeira do então rei William seria a enteada Anna Stuart. No ato falava que a princesa
Anne Stuart, filha de James VII, caso não tivesse filhos, deveria ser sucedida por Sofia de Hanover. Vocês estão vendo as imagens de todas essas pessoas. Por que ela? Porque ela era uma protestante. O rei ou rainha da Inglaterra deveriam ser protestantes. Só que os escoceses não foram consultados como deveriam, já que em tese era uma união das coroas. Mas acontece que Anne Stuart tinha um irmão que era também filho de James VII, que era o James Edward, que havia também sido reconhecido na França como rei da Inglaterra pelo Luís XIV, o famoso Rei Sol. Acontece que James era católico, e foi justamente em James Edward que os escoceses, alguns escoceses, apostaram suas fichas, esperando que se ele subisse ao trono, ele se converteria ao protestantismo, o que muitos historiadores acham que não aconteceria. Esses escoceses que apoiavam James Edward ficaram conhecidos como jacobitas. Sabe aquela música do Dennis DJ? É Dennis, não tênis, não confundam. Então, é jacobitas, não jacobinos. Os jacobinos são um pouquinho depois e em outro lugar, mas para a França. O grupo, o clã do James, que apoiavam o James Edward, são conhecidos como jacobitas, e eles eram perseguidos pelos ingleses, já que era uma oposição. Mas isso, Jaime, acontece já em 1743. Os jacobitas eles começam a se desenvolver no começo do século. Bom, e por mais que eles reclamassem tanto dentro do parlamento, tanto em acordos com a rainha, com Anne Stuart e tudo mais, o acordo sempre saía desfavorável para os escoceses. E a situação dos escoceses ficava cada vez piores. Por quê? Porque depois que Anne Stuart morre, Sofia também já havia morrido, só que o seu filho é proclamado rei, sobe ao trono, que é George. E ele reina, e os jacobitas veem suas chances cada vez mais minguadas, cada vez mais diminuídas, apesar de ainda lutarem um pouco como gatos pingados perante o parlamento inglês, que reduzia a participação e os direitos e a autonomia, cada vez mais alimentando uma certa amargura, um certo rancor porque o tratado que foi assinado há muitos anos não estavam sendo praticados e a relação ficava mais entre conquistados e conquistadores, em vez de uma relação mais de níveis iguais, se é que isso pode acontecer de alguma maneira. E o tempo vai passando, o ato da união, que foi quando as duas coroas se uniram, foi cada vez mais deixado de lado pelos ingleses, os escoceses ficando cada vez mais magoados com isso, mais revoltados com isso. Até aqui em 1745, então vejamos, poucos anos depois de Clare ter ido para aquele tempo, sabendo que em 1746 aconteceria a batalha que eu vou falar, a Inglaterra entra em guerra com a França e os jacobitas veem nessa guerra uma possibilidade. Então agora eles vão depositar as esperanças no filho de James Edward. Foi Charles Edward. Então, mas acontece que eles entram em luta com um contingente muito reduzido, né? No que culminou sendo a Batalha de Culloden, em 1746. Os jacobitas estavam cansados, eles estavam cansados de andar pelas montanhas, eles não estavam bem alimentados, eles não estavam bem armados, eles não estavam bem posicionados, eles não tinham uma quantidade, eles não estavam em quantidade, eles tinham uma cavalaria muito reduzida, não era páreo para o exército inglês que eles enfrentaram, que estava, enquanto os jacobitas estavam em 5.000, o exército inglês estava com cerca de 10.000 homens descansados, bem alimentados, bem armados, com quase 800 na cavalaria. Então a luta foi sangrenta e acabou rápido, mas acabou cruelmente. Perseguiram os homens pelas terras altas, e quando esses homens chegavam às aldeias, os soldados matavam todos, inclusive os habitantes das aldeias, os inocentes,
O príncipe Charles, que estava na batalha, fugiu logo quando ele viu que a batalha estava perdida. Muitos jacobitas foram queimados vivos. Alguns foram levados para Londres para serem julgados e lá foram julgados e executados. Muitos, junto com suas famílias, foram vendidos como escravos para trabalhar na América. Dezenas de casas foram destruídas. Eles queimavam plantações, eles destruíram rebanhos e, além disso, eles destruíram quase completamente a estrutura dos clãs que predominavam, que estavam naquelas terras há centenas de anos. Os chefes perderam suas autoridades e seus poderes, a integridade da lei escocesa é perdida, os tartans e os kilts foram proibidos de serem usados. Os tartans e os kilts são aqueles tecidos xadrezes que eles usavam e os saiotes. Eles foram proibidos de usar armas, de portar armas, e era proibido falar o dialeto gaélico. Depois disso, muitas tradições foram sendo esquecidas. Os historiadores falam que houve um esvaziamento das terras altas que nunca conseguiram preencher outra vez. E aí a gente vê o resultado da crueldade dos poderes em cima de uma tradição, de uma cultura riquíssima, e o resultado que a gente vê até hoje, que é esse esvaziamento populacional e cultural dessas terras. Então não é à toa que Claire avisa continuamente a Jaime que a Batalha de Culloden foi uma batalha decisiva e que a probabilidade que acontecesse algo com ele naquela batalha era muito grande, porque ela sabia o resultado. Apesar da tentativa de tentar evitar essa batalha, ela viu que não se pode mudar o passado. Então é isso, eu resolvi falar um pouco a vocês sobre o contexto histórico da Escócia do século XVIII e como aconteceu a Batalha de Culloden e qual foi a consequência realmente da batalha para as Terras Altas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele joinha, já faz aquele comentário legal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!